primeiro, para começar esse episódio, eu gosto de entender um pouco mais. Me fala um pouco da sua trajetória e o que você tem como visão, o que você busca construir a partir de então. Fala um pouco dos seus projetos. Legal. Eu trabalhei muitos anos na CLT, né? 12 anos de carreira CLT. Eu comecei bem novinha, com 15 anos já tinha registro. Na época não tinha menor aprendiz, então era relação 10 horas por dia mesmo nessa época. Vim da área de atendimento ao público, vendas, treinamento e desenvolvimento. E aí quando foi mais ou menos ali em 2018 para 2019, comecei aquela história, né? Ai, muito cansada, acho que é só cansaço, só tirar férias. E aí na minha última férias da CLT, eu comecei a ter uma crise de choro uns 2 dias antes de voltar. E eu falei, ok, não é cansaço que eu tava entrando num burnout na época. E aí foi quando eu caí pra estudar algumas áreas. A minha coordenadora da época, ela tinha feito uma formação em coaching e eu fui entender um pouco melhor. Eu falei, é legal para ajudar nas entregas, na liderança. E eu me apaixonei pela área de desenvolvimento pessoal. Falei, quero fazer isso. A princípio, eu tentei fazer isso dentro da empresa, mas era uma empresa de quadro bem enxuto, não tinha muito espaço para se movimentar lá dentro. Eu falei, vou empreender, sou muito boa no que faço, tenho uma performance legal aqui dentro, sou formada em administração, tenho conhecimento nessa área, agora é só tacar as caras. E aí eu descobri que não era tão simples assim. Foi quando eu fui realmente empreender e descobri que era muito mais difícil, que ser boa tecnicamente era só um pedaço do que eu precisava saber. Aí eu descobri que tinha marketing, que tinha vendas, que tinha prospecção, que eu tinha que fazer meu nome, né? Que tinha todo um processo. E eu falo que eu parei meu negócio, assim, porque ele demorou 9 meses praticamente sem faturamento nenhum. E eu não tinha me organizado para transição de carreira, porque eu realmente achei que ia ser simples e fácil e que todo mundo ia se apaixonar pelo que eu fazia, assim como eu era apaixonada. E não consegui ter resultado nesse período. E aí foi quando, isso era 2020, o marketing digital estava muito em alta, foi quando eu comecei a estudar. Então, tudo que era lançamento, eu fiz. Todos os lançamentos gratuitos, entrei em vários cursos, eu me caí de cabeça assim mesmo para estudar esse lugar. E aí foi quando eu entendi que ser boa tecnicamente era uma cadeira, eu tinha que aprender a ter o meu próprio negócio. É meio doido de pensar porque eu sou formada em administração, mas quando eu fiz a graduação, foi muito pensando em como usava isso para uma empresa, não para o meu negócio. Não eu pra fiz construir. 2 anos de administração também, Nath, e dentro da faculdade era muito como se fosse, como que você vai fazer para crescer na empresa, ou ser contratado, pouca coisa em relação, peraí, eu sou uma empresa. Exato, exatamente. Então, não sabia fazer. E aí eu fui testando, errando muito mais do que acertando. Foi quando eu entendi que não dava mais para fazer sozinha. Eu falei, não dá, eu preciso de alguém que me guie. Foi quando eu entrei na minha primeira mentoria e fez toda a diferença. Assim, para mim, o conhecimento ele foi fundamental, até para aproveitar ainda melhor a mentoria. Mas ter um mentor na época foi um divisor de águas, porque ele já tinha passado pelo que eu tinha passado, né? Já tinha o conhecimento e me ajudava a economizar energia e tempo mesmo, né? Então imagina, 9 meses estudando muito sem resultado, eu entrei na mentoria, eu comecei já a virar várias chaves, porque eu entendi, agora eu entendi porque isso não funciona pra mim, porque isso não dá certo no meu caso, porque ao estudar de tudo, eu testei de tudo ao mesmo tempo, então eu não sabia o que estava dando certo e o que estava dando errado, que era meio Frankenstein o que eu estava fazendo ali naquele momento, mas começou a funcionar. E aí quando eu comecei a ter os primeiros clientes, colegas de cursos e tudo mais começaram a falar, nossa, tô vendo o teu movimento, tá bem legal, o que você tá fazendo, né? Como as coisas estão acontecendo? E começaram a surgir demandas desse conhecimento, né? De eu orientar eles nessa jornada. E no começo eu me apavorei um pouco, eu falei, gente, eu nem tô fazendo direito ainda pro meu, como é que eu vou ensinar pros outros? Só que eu percebi que isso foi uma virada de chave muito importante na época, de entender que o que eu sabia já era suficiente para eu começar a passar para frente. Porque para mim era muito pouco perto do que eu sabia que eu ainda precisava. Mas para quem estava passos atrás, então era como se tinham pessoas que tinham dado aquele primeiro passinho pós minha transição, então eu já tinha muita coisa para falar para eles. E conforme eu fui explicando, no começo só ajudando, com uma dica, um direcionamento, as pessoas ficavam abismadas e tinham resultado. E aí tem um ponto interessante, que o que pode ser óbvio para alguém pode ser um milagre para outra pessoa. E esse ponto que você falou tem mais um ponto interessante, que é, de repente você está mais próximo de falar.
Outra pessoa que está mais à frente, talvez ela esteja um pouco mais distante e ela se esqueça de alguns detalhes que você consegue lembrar. Exato, exatamente. E aí foi bem legal porque esse movimento começou a acontecer. E aí a minha mentora falou assim na época, monta um grupo de mentoria. E aí eu falei, não, calma, o grupo ainda não consigo, deixa eu atender uma pessoa pra ver se dá certo, né? Porque eu sou muito do processo, da metodologia. E aí eu testei com uma pessoa e ela começou a ter resultado. Eu falei, nossa, não é que eu acho que vai dar bom esse negócio aqui. E aí foi quando eu montei a minha primeira mentoria em grupo, morrendo de medo, falando, nossa, e se não fechar ninguém? E se só fechar uma pessoa, como é que eu vou fazer? Mas fui com medo mesmo, porque eu sempre fui desse jeito. Morria de medo, mas pelo menos me jogava nas coisas. E foi incrível. Tiveram 4 pessoas. E aí, naquele faturamento ali, eu fiz num lançamento que eu não tinha feito nos 9 meses, praticamente. E foi muito legal, foi uma experiência. E aí eu fui, obviamente, encontrando ajustes que eram necessários fazer. E até hoje, todos os meus encontros de mentoria, eu percebo que pode ser ainda melhor os próximos. Então, é um organismo vivo que não termina. E foi quando eu percebi que eu amava ensinar as pessoas a empreender. A pessoa que, inclusive, falava que nunca ia empreender, que era uma loucura, começou a ganhar gosto pelas coisas e ensinar as pessoas a vender, né? Eu tive umas crises até sobre vendas. Eu falei, gente, venda não é pra mim. Imagina ficar vendendo, insistindo para as pessoas, uma coisa que elas nem querem. Eu tinha milhões de crenças com vendas, até que eu entendi que eu podia fazer do meu jeito, de forma leve, realmente se importando ali com aquela pessoa, de forma intuitiva. E eu descobri que eu adorava vender. Então, quando eu tirei todas essas coisas, esses bloqueios de que isso não era pra mim, foi quando as coisas começaram a acelerar. O que mudou em relação à visão sobre vendas na sua percepção? O primeiro foram as pessoas começarem a me pedir, querendo mais, e na hora que eu falava pra elas, até com um certo receio do preço, qualquer coisa, elas falavam, tá bom, vamos. E aí, isso começou a quebrar algumas crenças do tipo, calma, ela tá aceitando a minha oferta e tá sendo legal e vai ser uma coisa que eu gosto de vender. Então, às vezes as pessoas esperam se sentirem prontas para vender. Não, você só vai se sentir pronto se você vender. É ir realmente para jogo, é ir realmente para campo, é realmente testar, falar para a pessoa, treinar e vai dar errado e vai ter não, mas o começar a ouvir algumas pessoas gostando, né, do que eu estava falando e me conta mais, mas como funciona, me explica um pouco melhor. E eu comecei a me sentir confortável, porque eu amava aquilo que eu estava falando para elas. Então isso foi uma virada de chave para mim muito importante. E me fala um pouquinho também sobre, no meio dessas viradas de chave, quais foram os principais desafios? Ou momentos que você falou, nossa, foi difícil aqui. O primeiro foi eu aceitar que a minha transição não era um fracasso. Porque eu tinha uma carreira de 12 anos na CLT. Em 2 anos que eu fiquei na última empresa, eu tinha tido 3 promoções. Eu estava em alguns cargos de referência para algumas pessoas e eu tinha deixado tudo isso para virar blogueira do Instagram, que era como as pessoas iam, né? Então, não tinha home office, não era muito forte ainda nessa época. Então, trabalho fácil, você fica em casa fazendo um monte de nada no Instagram, esse é o teu trabalho. Então, eu não entendia, eu não aceitava a minha transição ainda. Então, a maior dificuldade foi colocar alguns limites. Então, como eu estava em casa e eu não sabia o que fazer pelo meu negócio, né? Eu só sabia atender, eu não sabia vender, eu não sabia fazer marketing, eu não sabia fazer vendas. As pessoas falavam assim, precisa comprar uma coisa no mercado, vai lá. Eu falava, vou. Eu preciso receber uma coisa no mercado, do correio. Você fica em casa para receber? Fico. E eu ia dizendo muito esses sims para a família, porque eu não tinha aceitado o meu negócio ainda. E até isso virar essa chave, eu entender e começar a dizer não para as pessoas, do tipo, olha, ainda que eu nem soubesse direito o que fazer pelo meu negócio, mas virar para elas e falar, eu não posso ir porque eu estou trabalhando, foi um desafio bem grande. Receber vaga, tem um concurso público aqui, manda seu currículo, se inscreve, vê. E eu me inscrevi por muito tempo, até um dia que eu percebi que fazia uns 6 meses que eu não tinha mais mandado o currículo. E ali eu falei, nossa, acho que agora eu tô acreditando no que eu faço. Então, acreditar que essa nova profissão não era fracasso, não era ter deixado tudo para trás, que eu não estava começando do zero, foram desafios importantes que, sem isso, eu tinha voltado para a CLT. Mesmo sofrendo, mesmo não fazendo mais sentido aquele modelo para mim, eu teria voltado.